Turma, processo penal 2, vamos lá mais um vídeo. Vamos trabalhar hoje a questão das provas em espécie. Então você vai pegar seu código de processo penal, vai abrir ali no artigo 158, tá bom? Que vamos começar a analisar as provas em espécie. O que são provas em espécie? Primeiro a gente falou das disposições gerais das provas, tá bom? Falamos já ali atrás sobre a questão da principiologia das provas ilícitas, o que são atos de prova, o que são atos de investigação, ou também elementos de prova, elementos de investigação. Falamos essa diferença lá na teoria geral das provas, ok? Agora vamos falar das provas em espécie. Artigo 158, que é o exame de corpo de delito, cadeia de custódia, prova testemunhal, a confissão, o interrogatório, a cariação. Então, vários itens importantes aí, tá bom? E já iniciando pelo exame de corpo de delito. O que é esse exame de corpo de delito? Pega no artigo 158 lá, exame de corpo de delito. Nada mais é do que uma análise feita por pessoas em regra habilitadas oficialmente para esse serviço em relação a vestígios deixados pelo crime com a intenção de apurar a materialidade e a autoria delitiva, tá bom? Então, em regra, é isso, um conceito bem simplório. Repito, análise feita por pessoas habilitadas, tá bom? Que análise essa sobre os vestígios do crime, sobre os vestígios deixados por uma conduta delituosa, tá bom? Que tem a intenção de apurar a autoria e materialidade, tá bom? Então, o exame de corpo de delito ele vai fazer o exame no cadáver, por exemplo, no caso de homicídio, tá bom? Vai fazer o exame também do local do crime ali. Então vamos pensar em um homicídio que ocorreu e ficou ali o corpo jogado no chão, tá bom? Estirado no chão. Eu vou fazer um exame do corpo de delito, o exame daquele local do crime, dos vestígios deixados, tá bom? Impressões digitais, salivas, algum cabelo, qualquer parte do corpo que pode estar ali, vai passar por esse exame de corpo de delito, tá bom? Então, o exame de corpo de delito é toda essa análise feita por essas pessoas experts, tá bom? Exame de corpo de delito versus corpo de delito. O corpo de delito é o objeto que vai recair no exame, tá bom? Então, eu vou fazer o exame de corpo de delito de homicídio. O corpo de delito é o próprio cadáver da pessoa. Beleza? Tá bom? Então, o exame de corpo de delito é a análise que eu faço em cima do corpo de delito. Beleza? Vamos lá. E o exame de corpo de delito, ele pode ser tanto direto ou indireto. O exame de corpo de delito direto é quando eu vou diretamente, perdoe minha redundância, mas para ficar bem fácil de entender, quando eu vou diretamente no corpo de delito e consigo fazer um laudo sobre aquilo. Beleza? Vamos dar o exemplo, continuar com o exemplo aí do cadáver. Tá bom? Vamos continuar com o exemplo do cadáver. Eu tenho um homicídio e eu consigo fazer, eu tenho um homicídio, eu consigo localizar o cadáver, então eu consigo fazer um exame diretamente no corpo de delito, tá bom? Então, desculpa. Então ali eu vou verificar quantos tiros, quantas facadas, qual foi o motivo da morte, se a pessoa morreu pelo tiro ou pela facada, tá bom? Eu tenho exemplos práticos do meu cotidiano, da minha vida profissional, em que a pessoa levou o tiro e levou facada. Eram dois autores, certo? Só que o furo, a causa-morte foi em razão da bala de fogo, da bala, entendeu? Da bala que foi disparada por uma das pessoas. Beleza? Então, isso é muito importante, que às vezes você pode alegar, por exemplo, quem deu a facada, uma participação de menor importância, lá do artigo 29, do parágrafo 1º, 2º, tá joia? Então, esse exame é muito importante. Esse exame direto, quando possível, é muito importante, que ele consegue esclarecer várias situações. Autoria, quem matou, qual foi a causa-morte, tá bom? Mas eu tenho também um exemplo, uma outra espécie, que é o exame de corpo de delito indireto, é quando eu não localizo o corpo de delito diretamente, o próprio corpo de delito, mas eu consigo, através de outras análises, concluir pela materialidade e autoria do delito. Exemplo clássico aí é o caso do ex-goleiro, do goleiro Bruno, que foi julgado, e há um trânsito julgado da sentença penal condenatória, e ele foi levado ao tribunal do júri. O tribunal do júri reconheceu, não havia um exame de corpo de delito direto no cadáver,
da vítima, da Elisa, se eu não me engano o nome, né? Não havia um exame de corpo dele direto no cadáver, porque o corpo não foi localizado. Mas outras provas, o exame de corpo indireto, provas testemunhais, provas documentais, levaram a autoria e materialidade recaírem sobre a pessoa do Bruno, tá bom? Então, se eu não tenho o corpo de delito presente, é exame de corpo de delito indireto. Ok, pessoal? Beleza? Bem tranquilo, exame de corpo de delito direto e indireto. Passamos a trabalhar agora a questão da cadeia de custódia. Estou gravando este vídeo aqui no dia 20 no dia 16 de março de 2020. Beleza? Cadeia de custódia, alteração substancial que teve com esse denominado aí pacote de crime, tá bom? Beleza? Que passou a ter vigência em janeiro de 2020. Cadeia de custódia alterou substancialmente. Você vai pegar lá, por exemplo, no artigo 158A, deixa eu ver, 158A até o 158F, tá bom? Vai ter toda a dinâmica ali da cadeia de custódia. Mas o que é, pessoal, essa chamada cadeia de custódia? Cadeia de custódia nada mais é do que procedimentos adotados durante a investigação, tá bom? Grava aí. Procedimentos adotados durante a investigação em relação a essa prova para manter a autenticidade e idoneidade dessa prova, que era para que ela possa ser utilizada. Então eu costumo dizer assim, que eu trabalhar, eu trabalhar a questão do nascimento, do armazenamento e do falecimento dessa prova, tá bom? O que foi feito com essa prova, como que essa prova foi coletada, como que essa prova foi armazenada, como que essa prova foi transportada, quem mexeu nessa prova, quem lá na polícia técnica, por exemplo, manejou essa prova, em que recipiente, foi plástico, tá bom? Foi em vidro que esse recipiente, que essa prova foi colocada, e como foi descartada essa prova. Então, é todo o caminho percorrido pela prova, tá bom? Tudo. Esses artigos aí do Código de Processo Penal, eles nos dão uma noção muito bacana do que de fato tem que ocorrer. Noção não, dá uma ideia exata do que de fato tem que ocorrer para manter essa autenticidade. Por isso, vocês ouviram eu falando em autenticidade, é justamente isso. Eu mantenho toda essa cadeia, leia-se procedimentos adotados, tá bom? Eu leio toda essa cadeia de custódia, essa cadeia da prova, para manter a autenticidade, a idoneidade da prova, ok? A idoneidade da prova, para que por exemplo, a arma que foi apreendida lá no local do crime é a mesma arma que será demonstrada no tribunal do júri, lá na segunda fase do júri, tá bom? Então eu preciso de todas essas fases. Então eu tenho as fases aí do reconhecimento, do isolamento, da fixação, da coleta, do acondicionamento, do transporte, do recebimento, do processamento, do armazenamento e do descarte dessa prova, ok? Qual é a grande questão? Rompeu com essa cadeia, rompeu com esse procedimento, rompeu com as regras que o Código de Processo Penal traz, o que acontece? A prova ela perde a sua autenticidade, ela perde a sua idoneidade, ela perde a sua credibilidade. E isso é muito importante. Um exemplo de quebra de cadeia de custódia é a situação em que ocorre uma escuta telefônica por parte da Polícia Judiciária. Vamos pensar na Polícia Federal. A Polícia Federal faz uma escuta telefônica de 30 dias, tá bom? De 30 dias. Nessa escuta telefônica de 30 dias, eu consigo localizar elementos, indícios de autoria e prova da materialidade do crime, beleza? O MP pega aquela escuta telefônica e colaciona no processo, coloca na denúncia somente aquilo que é pertinente, tá bom? Então vamos pensar, 30 dias vezes 24 dá mais de 700 horas aí de gravação, ok? Porém o Ministério Público vai lá e coloca 5 horas somente de gravação, 5 horas de gravação que diz respeito à gravação pertinente ao momento em que a pessoa confessa a prática delitiva, ok? Mas e aquelas outras 600 e tantas horas? Aonde estão? Ok?
Então, importante isso aí. Então, houve a quebra da cadeia de custódia, houve a queda da cadeia de custódia, essa prova não vai ser dotada de credibilidade, de idoneidade. Okay? Outra coisa também, eu tenho que saber, por exemplo, quem manejou, quem pegou, se aquele fio de cabelo que estava ali no local do crime é o mesmo fio de cabelo que vai ser periciado pelo cara da Politec, pelo policial, pelo engenheiro da Politec, pelo perito, melhor dizendo, da Politec, e se vai ser o mesmo cabelo disponibilizado para a defesa tentar fazer uma contraprova, tá bom? Então, eu preciso de todos esses procedimentos. Muito importante, pessoal. Cadeia de custódia. Dá uma analisada nisso aí. Não vou ficar aqui lendo todos os artigos, dá uma olhada no artigo 158, mas assim, cadeia de custódia. Em resumo, manter a credibilidade da prova, a idoneidade, no diz respeito a procedimentos que são feitos para que a prova possa atingir esse objetivo, tá bom? Então, exame de corpo de delito, a cadeia de custódia, e vamos adentrar agora na questão do artigo 185 do Código de Processo Penal, que é o interrogatório do acusado. Interrogatório do acusado. Pessoal, momento muito importante do processo penal, extremamente importante. Já falei, desde já adianto, que o interrogatório passou a ser o último ato do processo desde 2016, o HC 127.900 do Amazonas, tá bom? Anota esse aqui se você quiser dar uma analisada, HC 127.900 do Amazonas, julgado 3/8/2016, colocou o interrogatório como último ato do processo, tá bom? Último ato da instrução processual. E isso em todos os processos, em todos os procedimentos, mesmo os procedimentos de leis especiais, lei de drogas, o Código de Processo Penal Militar, beleza? Todas essas legislações havia uma previsão de que o interrogatório era o primeiro ato, mas depois desse HC isso pacificou, tá bom? Então o interrogatório é extremamente importante. Eu falo, o interrogatório é o momento em que a pessoa tem para dar a sua versão dos fatos, tá bom? É o momento que a pessoa pode expor aquilo que ele bem entender, tá joia? Então necessita de muita serenidade, parcimônia do magistrado. Necessita que o magistrado seja magistrado, que o magistrado seja juiz. Juiz, quando eu falo da qualidade do juiz, é um juiz ser imparcial. Juiz imparcial é a regra básica de um processo. Eu já falo isso em sala de aula. Se você pensa em um dia ser juiz, que você tenha isso na sua mente, da imparcialidade. Deixa que as partes briguem dentro do processo, briguem, que eu falo de uma forma bem leal, tá bom? Dentro das regras do jogo, você tem que somente zelar pelas regras do jogo, tá bom? Mas não seja imparcial, não contraponha o que, por exemplo, em audiência de instrução, o que o réu está falando, tá bom? Não se insurja contra ele, por exemplo, você está mentindo, não é possível, você quer que eu acredite nessa sua conversinha, tá bom? Deixa, se ele quiser mentir, que ele minta, mas é o momento dele, é o momento que ele tem de expressar. Isso é o Código de Processo Penal que fala. Outra coisa, mentira é um direito que a pessoa tem? É um direito que a pessoa tem? Ou eu posso mentir, ou eu tenho esse direito? Eu gosto de ficar com o posicionamento do Renato Lima Brasileiro, ele fala assim: não é certo falar que o réu tem um direito de mentir, porque o direito é quando eu pressuponho um regramento, tá bom? E eu também pressuponho é quando eu pressuponho o regramento, e também não é certo falar, primeiro, porque não tem o regramento falando como que o réu deve mentir, e também não é certo eu dizer que o réu tem o direito de mentir, porque senão o direito estaria fomentando uma conduta ilícita do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, tá bom? Então não seria certo isso. A pessoa pode mentir, se ela quiser mentir, ela pode, tá bom? Mas não é certo falar que ela tem esse direito. Você vai pegar doutrinador falando que ela tem, que o réu, que a ré, que o acusado ou acusada, essa pessoa tem esse direito de mentir, beleza? Mas vamos ficar com esse posicionamento de que a pessoa não tem o direito de mentir, beleza? Então, ato muito importante do processo do processo penal deve ser tratado com parcimônia, repito, e imparcialidade por parte do juiz.
Interrogatório é uma palavra específica para o réu, tá bom? Então quando você vai falar de interrogatório, é do réu, é da ré, beleza? Porque testemunha eu tenho oitiva, tá bom? Vítima eu tenho declarações, prestar declarações, tá bom? Interrogatório então é do réu, grave isso aí também. Natureza jurídica do interrogatório. Possui, o interrogatório é um meio de defesa ou é um meio de prova? Meio de defesa por quê? É um momento em que a pessoa pode se defender ou é um ato, é uma prova que é produzida ali durante a instrução processual e pode ser utilizado inclusive contra ele depois? Meio de prova ou meio de defesa? Aí a maioria da doutrina vai nos dizer que é um sistema, é uma natureza mista, tá bom? É tanto meio de defesa, que a pessoa pode falar o que bem entender, pode utilizar aquele momento ali para se defender, para rebater a acusação, mas também aquele momento pode ser utilizado numa sentença condenatória, por exemplo, como prova. Então a natureza jurídica é de meio de defesa e meio de prova. Ok? O interrogatório, muito importante essa pergunta. E o interrogatório é obrigatório ter interrogatório no processo? Atenção, é obrigatório ter interrogatório? Pensa um pouco, pensou? Ok? Não é obrigatório o interrogatório no processo. O que é obrigatório é a intimação da pessoa. Se a pessoa foi intimada de forma escorreta, teve a intimação pessoal para a audiência e ela não quis comparecer, tá bom? Vai ser decretada a revelia dessa pessoa e essa pessoa vai ser julgada sem o interrogatório dela, tá bom? Então, o que é importante é a intimação e não o interrogatório em si, beleza? Ok? A autodefesa, lembrando, a autodefesa ela é renunciável. Eu posso renunciar à minha autodefesa. E que nem vocês acabaram de ouvir aqui, o interrogatório é um meio de autodefesa, eu posso renunciar, posso simplesmente não querer ir lá, posso simplesmente querer ir, mas querer ficar quieto, tá bom? Beleza? E o que é irrenunciável é a defesa técnica. Você não pode ser processado sem uma defesa técnica. Isso é irrenunciável. Ok? Vamos falar agora a questão local de realização. Se eu tenho que o réu é solto, realiza-se no próprio fórum, tá bom? No próprio fórum eu tenho a realização do interrogatório do réu. Abre aí no artigo, vai pegar a regra certinha, abre no artigo 185 e os seguintes. Vamos lá, abre o seu CPP aqui, que eu estou com o CPP aberto. Beleza? Em regra, se o réu estiver solto no próprio fórum ou por videoconferência, tá bom? Vamos pensar um homicídio que ocorreu em Rondonópolis, aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, tá bom? A pessoa não foi presa em flagrante, está respondendo processo de liberdade. Ela acabou mudando de residência, está lá em Cuiabá. E pode ser que haja uma carta precatória para ela ser ouvida lá. Ou ela vai ser ouvida por videoconferência. O que é a videoconferência? É o juiz daqui da causa de Rondonópolis vai fazer uma transmissão ao vivo com o juiz lá de Cuiabá, para que possa ocorrer esse interrogatório, ou é expedida uma carta precatória lá para Cuiabá e o acusado é ouvido lá em Cuiabá com o juiz, tá bom? Mas somente com o juiz lá de Cuiabá. Depois e obviamente dessa audiência vai ocorrer uma gravação e eles mandam este CD, essa gravação para o juiz aqui de Rondonópolis, tá bom? Então, o réu solto, em regra, no fórum, ou por videoconferência ou por carta precatória, tá bom? Ok? Não, reformulando. No fórum ou por carta precatória. A carta precatória pode ocorrer através da videoconferência ou também diretamente lá no fórum, sem ser a videoconferência. Se a pessoa estiver presa, eu tenho que, olha lá o artigo 185, quer dar a entender que o interrogatório tem como regra, vai ser realizado como regra no estabelecimento prisional, o artigo 185, parágrafo 1º, é o que eu tenho lá. Olha lá, o interrogatório do réu preso será realizado em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do Ministério Público e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Então dá a entender que a regra é o estabelecimento prisional. Mas eu tenho aí a exceção que na prática vira a regra. Segunda opção, o réu preso ser conduzido
ser conduzida até o fórum, tá bom? Ser conduzida até o fórum. Isso aí vinha sendo aplicado porque a penitenciária não fornecia meios até então para ocorrer no próprio estabelecimento prisional. No estabelecimento prisional é o fato do juiz ir lá, o juiz vai lá, o promotor vai lá, a defesa vai, e todas essas partes vão estar no estabelecimento prisional, tá bom? Aí, como isso fica muito inviável, resolveu trazer então esses presos para o fórum, tá bom? Isso era a regra. E hoje está se alterando bastante, está tendo uma alteração muito substancial, está realizando muito por videoconferência de dentro do presídio, tá bom? Então a penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, Mata Grande e Rondonópolis é uma realidade, temos salas de videoconferência lá, então o juiz fica no fórum, o preso fica lá na sala de audiência, na sala de videoconferência do estabelecimento prisional. Então o preso não precisa ser deslocado, não precisa ser remanejado até o fórum, então, por videoconferência. Okay? Então, você vai pegar o artigo 185, parágrafo 2º. Mas você tem que olhar os requisitos do sistema de videoconferência, tá bom? Videoconferência deve ser tratado como uma forma excepcional, porque o interessante é o importante é o acusado estar de frente a frente com o julgador, com a pessoa que vai fazer o juízo de valor do seu depoimento, do seu interrogatório. Melhor dizendo, acabei de falar que o interrogatório é ato exclusivo do réu, tá bom? Ele tem o direito de estar presente, de estar em contato pessoal com o juiz no momento do seu interrogatório. Então, só vai ocorrer a videoconferência que se ocorrer alguma das hipóteses lá do parágrafo, vamos só confirmar o parágrafo aqui, requisitos, requisito do parágrafo 5º do artigo 185. Cadê? Ok, deixa eu ver se é isso mesmo. A sala reservada será requisitada. Correto. Isso mesmo. No 85, parágrafo 2º, 3º, parágrafo 2º, tá bom? Parágrafo 2º são os requisitos específicos da videoconferência. Olha lá. Eu preciso de um daqueles 4 incisos. Dá uma conferida aí no seu CPP. Beleza, pessoal? Então, assim, muito importante a questão do interrogatório. O vídeo já está ficando extenso. Vou parar por aqui. Um abraço a todos.